Olá, meus amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Para os nossos comentários de hoje, eu separei um texto intitulado Projeto de Regulamento para uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas, proposto pela Sociedade Central de Paris, tendo em vista manter a unidade de princípios e de ação. Esse texto está publicado num livro que eu gosto muito, inclusive, chamado Viagem Espírita em 1862 e Outras Viagens de Kardec, pela editora FEB. Eu vou ler apenas alguns trechos que me chamam a atenção. Existem vários pontos aqui que são interessantes e quem desejar ler vale muito a pena, mas eu separei alguns que considero muito interessantes para as nossas reflexões, especialmente em tempos de tantas discordâncias, tantas polaridades. Observemos o que diz Allan Kardec. Número 2. A sociedade declara aderir aos princípios formulados em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Ela se coloca sob a proteção do Espírito, 3 pontos, que escolhe por seu guia e presidente espiritual. Ela toma por divisa: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Número 4. Todos os membros devem-se reciprocamente benevolência e cortesia. Em qualquer circunstância, deverão colocar o interesse geral acima das questões pessoais e de amor próprio, agindo uns para com os outros, segundo os princípios da caridade. Número 5. Quando a sociedade for julgada muito numerosa, ou as circunstâncias assim a tornarem, poderá fracionar-se em diversos grupos, conforme as necessidades locais. Número 5, letra B. Os diversos grupos ou sociedades de uma mesma cidade, constituídos espontaneamente ou nascidos de uma fonte comum, tendo os mesmos princípios e caminhando para o mesmo objetivo, devem manter laços de simpatia e de fraternidade entre si. Por conseguinte, devem evitar todas as causas de desinteligência. Nota: em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão deverá prová-lo, sendo mais caridoso e mais benevolente. O erro estará evidentemente com aquele que denegrir o outro e atirar-lhe a pedra. Queridos amigos, certamente todos nós que fazemos parte do movimento espírita, ou aqueles que por um acaso sejam apenas simpatizantes da doutrina e até pertençam a outros grupos religiosos, já deveremos ter percebido que onde quer que existam seres humanos, habitantes do nosso planeta Terra, teremos sempre divergências, dificuldades de convivência, vez que outra, as nossas dificuldades, os nossos equívocos, as nossas arestas se entrechocam e o relacionamento fica um pouquinho mais complicado. Mas é um fato que as questões sociais, políticas, o momento histórico em que vivemos pode também influenciar em muito na convivência, mais fácil ou mais difícil, dentro também do movimento espírita ou mais especificamente de uma casa espírita. E é claro que faz parte divergir, faz parte pensar diferente. Mesmo quando se tratam de questões mais sérias, nós não podemos achar que somos os únicos detentores da razão. Ainda que seja difícil em muitos casos enxergar do ângulo do outro, compreender como será que essa pessoa consegue pensar dessa forma,
se para mim está tão mais claro de uma forma tão divergente? É difícil conciliar mesmo. Não estou falando apenas daqueles que me escutam. Eu mesma, em muitos casos, me pergunto: meu Deus, como essa pessoa, por que tenho tanto apreço, tanta admiração, como ela pode pensar tão diferente de mim? E é claro que, do meu ponto de vista, acredito que eu esteja certa, que eu esteja do lado do Evangelho, porque é assim que nós costumamos pensar. Costumamos achar que o nosso lado, que o nosso ponto de vista é sempre o mais correto. Mas o meu convite, com base no texto que aqui lemos e escutamos, não é que pensemos igual ao outro, porque podemos realmente não conseguir fazê-lo, nem compreender às vezes. Mas mantenhamos, meus amigos, o respeito acima de tudo. Manter a caridade, quando Allan Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação, poderíamos repetir com ele: fora do respeito não há salvação. Saibamos pensar diferente, saibamos divergir nas opiniões, pontos de vista, mas o respeito precisa imperar. Mesmo quando façamos algum comentário com um companheiro de casa espírita a respeito de outrem, seja o respeito o nosso filtro quando precisemos utilizar palavras e frases em relação aos nossos irmãos. Seja o respeito o filtro também das nossas atitudes, porque as ondas vão passando. O mar da vida segue e nós nos reencontraremos com todas essas pessoas que estão no nosso caminho, com aqueles familiares com os quais possamos agora estar em divergência, com os companheiros de trabalho voluntário com os quais agora possamos estar em divergência. E quando a onda passar, lembremo-nos com tranquilidade de não ter esquecido em momento algum de respeitar aquele que pensa e age diferente. Não significa concordar nem ser conivente. Respeitar o direito do outro de ser quem ele é, de existir como ele é. Muito obrigada, queridos amigos. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.